Shalom Aleichem, irmãos, retomando então agora, depois de umas 2 ou 3 semanas, não sei, parados, né? Vamos então retomar as nossas gravações, o livro de Jó, a partir do capítulo 21. Então, agora Jó vai falar e ele começa então falando a eles, né? Certo? No embate ali de não querer falar sem que eu terminasse. Ele diz: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que vocês podem me dar. Pelo menos me escutem, né? Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que eu tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Minha queixa não é contra seres humanos. Tenho bons motivos para estar impaciente. Olhem para mim e ficarão pasmos, assustados e colocarão a mão sobre a boca. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado, todo o meu corpo estremece. Aí ele começa então a falar: por que os perversos continuam com vida e chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos crescer, se estabelecer e desfrutam da companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de medo e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros, seus pequeninos saltam e dançam, cantam com tamborins e harpas, celebram ao som da flauta, passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. É uma visão tanto quanto, né? Tanto quanto assim de quem perdeu um pouco a visão mesmo das coisas, né? Ele era muito próspero e podia ter toda essa segurança que ele fala aqui dos perversos, né? Mas quando os perversos chegam ao fim e descem à sepultura, não é em paz. Né? É um salmo em que o salmista ele fala de todas essas questões, né? Dos ímpios e tudo. Eles não têm aflições e tudo mais. E daí ele, ali invejando os ímpios, daí ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu vi o fim deles. E a gente precisa olhar para essas coisas, né? Lembrando que Deus está nos preparando, está preparando todos, qualquer um que seja, para a eternidade e a prestação de contas. Todos irão prestar contas. Se você leva uma vida completamente alheia a Deus, certamente o teu final vai ser um juízo de perdição. E do que adianta esse tempo tão curto que nós vivemos aqui em relação à eternidade, sendo que você tem depois a eternidade inteira de uma vida real, é vida mesmo. Eu sempre enfatizo isso, porque eu gostaria que os irmãos tivessem uma noção disso mesmo, uma noção real, não só aquela questão de, eu sei, né, eu entendo, mas ter uma noção real. Nós teremos uma vida mesmo. Então vale tudo, vale, né? Deus me tenha misericórdia do que eu vou falar, né? Porque não quero ser provado nisso, o Senhor sabe até onde eu posso ser provado, ou até onde aproveito no que Ele me prova. Mas vale a pena você perder tudo mesmo pela vida eterna, porque ela é eterna, essa daqui não. Então, muitas vezes nós perdemos, somos tratados, somos podados, mas para que nós possamos ter uma qualidade de vida eterna melhor, enquanto o ímpio não tem isso, né? E daí, então, vai dizendo assim, né? Eles descem a sepultura em paz e, no entanto, dizem a Deus: deixa-nos em paz. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos?
mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregadas pelo vento como palha, ou levadas embora pela tempestade como ciscos? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos dele, mas eu digo que ele deveria castigar os pais, para que entendam seu juízo, que seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de morte, nem se importa com mais nada, nem se importa com o que acontece com a sua família. Mas também é outra questão, né? Nós temos a tendência de olhar sempre para a vida das pessoas, que a vida delas é sempre melhor. A vida delas é sempre mais fácil, porque a gente olha a prosperidade, os passeios, os gastos, as compras, mas a gente não está lá na pele deles para ver como é lá dentro, né? Toda a luta, toda a dificuldade que estão passando lá no interior do coração, né? Quantos deles passam vidas, muitos que eu conheci, até conheço, até parentes, passam uma vida que é um inferno mesmo, é um horror. A existência, o dia a dia é um inferno. Mas quando você olha, aparentemente, né, você olha seus bens, olha seu comportamento, olha seus passeios, suas viagens, parece que a pessoa vive num mar de felicidade constante. Mas a realidade não é essa mesmo. Aí, continuando, diz assim: mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro, um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, comido pelos mesmos vermes. Isso é aparência, né? Porque na real também não importa se a pessoa é rica ou pobre, se ela não tiver alcançado uma vida com Deus, não vai adiantar nada sendo rico ou sendo pobre. Sei que o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntem, porém, àqueles que viajam, e eles lhes dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia o seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagens enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras. Isso Jó falando aos seus amigos, né? Como podem suas palavras vazias me consolar? Olha a situação que eu estou. Né? Então, né, a gente vê aqui um Jó sem visão, assim, olhando mesmo para as coisas naturais, para tudo aquilo que ele perdeu, doído por tudo que perdeu, ao que me parece, né? E, né, então aqui termina o capítulo 21, capítulo 22, então já vem a resposta que ele faz. Aí depois nós temos mais um discurso de Jó, que ainda Jó vai falando, tem muito o que falar ainda nesse livro. Esse livro que tem 42 capítulos. Né? Então aqui nós estamos bem na metade dele agora. Né? Vamos prosseguir, vamos aprender com o que lemos aqui. São coisas para que a gente possa refletir, né?
numa situação em que às vezes nosso coração só tem tons de murmuração com as coisas.